Shalom, shalom, queridos, graça e paz, amém. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa mentoria, O Caminho da Unção, tá bom? Nesse momento nós vamos começar o nosso quarto módulo, que se chama Vivendo uma Vida no Espírito, ou da forma que está no seu PDF aí, Como Viver uma Vida no Espírito, tá bom? Eu quero começar nessa primeira aula, irmãos, falando de um assunto muito importante, que é sobre o jejum. Muitos irmãos, e isso me assusta um pouco, pelo número de irmãos que existe na igreja evangélica e não sabem e não entendem muito sobre o jejum. Irmãos, vejam só, eu acredito que de 10 pessoas, numa igreja evangélica, de 10 pessoas, vamos dizer que 4 pessoas daquela sabem jejuar da forma correta e conhecem os tipos de jejum. Jejum para algumas pessoas é apenas ficar sem comer, e o jejum não é apenas ficar sem comer, tá? Então, eu quero ensinar você a forma certa de você jejuar, quais são os tipos de jejum, tá certo? E eu quero trazer nessa aula 4 tipos de jejum para você, tá bom? Eu coloquei aqui no PDF que, se você não recebeu ainda, você entre em contato com o suporte e peça o seu PDF do 4 módulo, tá bom? Mas olha só, eu coloquei aqui no PDF 4 tipos de jejum, vou ler aqui para você. Primeiro, jejum total. Segundo, jejum parcial. Terceiro, o jejum de tempo determinado. Quarto, jejum de propósito específico. E também coloquei mais um extra, o quinto, que esse aqui é novo para os irmãos. Jejum de entretenimento ou outras práticas. Esse aqui é surreal. Eu vou falar com você no final dessa aula. Então não perde, presta atenção. Quero começar orando com você agora, você que está comigo. Feche seus olhos onde você está agora. Vamos pedir para que o Espírito Santo traga as revelações sobre a nossa vida agora. Pai, Espírito Santo da verdade, Senhor, está escrita a Tua palavra, Pai. Senhor, que a unção nos ensina todas as coisas. Está escrita a Tua palavra que o nosso amigo Espírito Santo nos ensinaria sobre todas as coisas e nos faria lembrar das coisas que nós já aprendemos. Amém? Senhor, ensina-nos, ó Pai, ensina teus filhos e tuas filhas agora, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Então vamos começar esse primeiro tópico dessa primeira aula, uma vida de jejum. Acompanhe comigo a leitura do seu PDF. Talvez você seja uma pessoa que tenha muita dificuldade de jejuar. Neste módulo você vai aprender a ter uma vida de jejum ativa. Diga amém, eu creio. O jejum, ele precisa ser espiritual e ter sacrifícios verdadeiros. Eu quero começar falando isso aqui com você. Preste atenção, olhe para mim agora. Olha o que eu acabei de ler. O jejum, ele precisa ser espiritual e ter sacrifícios verdadeiros. Quando, irmãos, eu faço o jejum, eu estou mortificando a vontade da minha carne. O jejum, ele traz muitos benefícios para mim. Quais são os benefícios do jejum? Ele purifica a minha alma. Ele conecta o meu espírito ao Espírito de Deus. Ele me dá domínio próprio. Amém? O jejum, além da purificação, ele traz o domínio próprio sobre as nossas vidas. Ele nos dá o controle sobre a carne. A carne pecaminosa, ele nos dá controle sobre ela. Entendeu isso aqui? Então vamos lá. Quando eu faço um jejum que não se torna um sacrifício para mim, a minha carne não vai sentir. A minha carne precisa sentir o sacrifício do jejum. Um exemplo, se você faz um jejum de meia-noite a 10 da manhã, mas você só acorda às 9, esse jejum, irmãos, não trouxe nenhum sacrifício para a sua carne. Tem pessoas que dizem assim, vou jejuar de meia-noite a meio-dia, mas acorda às 10 da manhã. Então esse jejum não é válido. Você apenas ficou sem comer enquanto você dormia. Entende? O jejum, irmãos, ele precisa ter um sacrifício. Quando nós fazemos um jejum de meia-noite ao meio-dia, você precisa acordar ao nascer do sol. Quando nós fazemos um jejum de 12 horas, do nascer do sol ao pôr do sol, eu preciso acordar ao nascer do sol e começar a jejuar. O sacrifício, ele precisa, irmãos, ter um preço. Davi, ele fala em 2 Samuel, quando ele vai oferecer um sacrifício, e alguém lhe quer lhe dar o terreno, quer lhe dar os bois, quer lhe dar o altar, tudo de presente para Davi. Davi assim, não quero nada dado, eu quero sacrificar ao meu Senhor, um sacrifício que me custe algo, eu quero pagar o preço. Então, começando para você entender sobre o jejum precisa, a sua carne precisa sentir, ela precisa ser humilhada, e ela precisa ser sacrificada. Entendeu esse primeiro ponto? Então vamos falar agora sobre os tipos de jejum que eu posso fazer. Primeiro ponto,
é o jejum total. No jejum total, irmãos, é onde eu vou ficar sem comida e sem bebida por alguns dias, certo? Um dia, 24 horas ou 3 dias, é um jejum total. Você não come e você não bebe. Na Bíblia, nós encontramos um jejum total sobre o jejum de Esther. Esther, capítulo 4, versículo 16. Esther, ela faz um jejum de 3 dias. Ela e os judeus não comeram e não beberam por 3 dias. Esse é o jejum total. Irmãos, o jejum total de 3 dias, ele é um jejum que ele precisa ter um direcionamento de Deus, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus precisa mover o seu espírito para que você faça um jejum sem comer e sem beber por 3 dias. Mas eu vou falar mais à frente agora, já falando nele, o jejum parcial. E o jejum parcial, meu irmão, preste atenção à diferença do jejum parcial. O jejum parcial, ele restringe apenas alguns tipos de alimentos, mas ele não é um jejum absoluto, total. Não. O jejum total eu tiro tudo. Mas o jejum parcial, um exemplo, eu tiro só o alimento e continuo com a água. Esse não é um jejum total, é um jejum parcial. Então eu posso fazer um jejum de 3 dias sem alimento, mas só bebendo água, só bebendo líquido, entende? Então esse é um jejum parcial, que também traz um sacrifício e também tem um grande poder. O jejum que Daniel fez, no capítulo 10 de Daniel, foi um jejum parcial. Daniel, ele diz assim: por 21 dias eu não comi manjares desejáveis, não me ungi com unguento. O que é manjares desejáveis? Manjares desejáveis, meu irmão e minha irmã, é o que ele mais gostava de comer, sabe? Entende? Então, o jejum parcial, tanto ele você vai se restringir de todo o alimento e ficar só na água, por 1 dia, 3 dias. Eu já tenho o hábito de fazer jejum de 3 dias, irmãos. Eu passo 3 dias só no líquido, só me hidratando, sem comer nada, jejuando, me resguardado com o Senhor no monte. Entende? Então, isso é o jejum parcial. Nesse jejum parcial também, você pode fazer, irmãos, da seguinte maneira: você, como Daniel fez, os manjares desejáveis é aquilo que você mais gosta de comer. Um exemplo, você é uma pessoa que todos os dias tem que tomar café, todos os dias tem que comer pão, todos os dias tem que comer macarrão, todos os dias tem que comer carne vermelha. Você vai fazer um jejum disso que você mais gosta. Você vai passar 21 dias, 1 semana, 1 mês, 6 meses, você vai determinar o tempo. E naquele tempo você não vai comer aquilo que você mais gosta. Você vai tirar o café, o pão, a carne, o macarrão, ou seja lá, outra coisa que você gosta. Certo? Esse é o jejum parcial. O ano passado eu fiz um jejum de 100 dias sem açúcar. Nada com açúcar, irmão, nada de doce. Foi 100 dias, isso é um jejum parcial. Entende? Quando eu tiro algo que eu gosto. Eu estou em um jejum agora de 6 meses. E nesse jejum de 6 meses que eu estou fazendo, eu tirei carne vermelha, carne branca e tirei também refrigerante, todo tipo de refrigerante, e também não estou comendo açúcar. Então são 6 meses, irmãos, nesse propósito com o Senhor, e isso é um jejum parcial, tá bom? Você que tem dificuldade de começar a jejuar, eu lhe indico você começar fazendo um jejum parcial de alimentos. Comece com 1 semana, 21 dias e assim sucessivamente, tá bom? Vamos para o terceiro ponto, que é um jejum de tempo determinado. Esse jejum de tempo determinado, irmãos, ele é parecido com, ele também faz parte do jejum parcial, mas é um jejum que você vai fazer ele todos os dias. Um exemplo, você faz um jejum de 6 da manhã a meio-dia, você não toma café, você não lancha nada, só almoça de meio-dia. Ou você toma um cafezinho de manhã e não come mais nada, só janta à noite. Você determina um período com o Senhor. Você diz assim: Senhor, essa manhã não vou comer nada, eu vou passar até tal hora em jejum, em oração, buscando o Senhor, em consagração, tal e tal. Amém? A parte da manhã, a parte da noite, a parte da tarde. É um tempo determinado que você pode tirar para estar fazendo o seu jejum. Esse é o tempo determinado. Jejum de propósito específico. Vamos lá. Quero falar sobre isso aqui. O jejum de propósito específico, ele é feito com um objetivo espiritual, como arrependimento, busca de respostas divinas ou fortalecimento de fé. Irmãos, o jejum na vida do crente, ele traz tantos benefícios, como eu já falei para você no início dessa aula.
Mas o jejum, irmãos, ele tem um poder de trazer um aceleramento sobre sua vida espiritual. O propósito maior do jejum é purificar a nossa carne, a nossa alma, conectar o nosso espírito a Deus, para que nós possamos estar sensíveis a ouvir o Senhor, para que venham as revelações de Deus. Mas em um jejum também, eu posso fazer propósitos de jejum. Esther, ela fez um jejum com um propósito. Qual era o propósito de Esther? Obter êxito quando ela entrasse na presença do rei. Então, eu posso também fazer um jejum por uma causa, eu posso jejuar por alguém, eu posso jejuar por uma... eu estou com uma causa na justiça, eu estou com... tem um parente, um conhecido meu que está enfermo, eu vou orar e vou jejuar, jejum e sacrifício por aquela vida. Então esse é um jejum de um propósito específico, entende? E o jejum, ele traz também um aceleramento espiritual. Irmão, todas as vezes que eu faço um jejum prolongado, Deus, ele se move com algo na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja. O jejum, ele traz um aceleramento das promessas de Deus, ele traz um aceleramento da sua vida espiritual, da unção e do poder sobre a sua vida. Então você precisa hoje, terminou essa aula, começar a jejuar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso aí. E o quinto ponto que eu coloquei aqui nessa aula, irmãos, esse aqui é o melhor jejum de todos, é o jejum de entretenimento ou outras práticas, tá certo? Eu quero ler esse texto com você, acompanha comigo a leitura. Esse jejum envolve abrir mão de algo que ocupa muito espaço na sua vida, como redes sociais, televisão ou outros hábitos, e você vai abrir mão deles para focar na oração e na espiritualidade. Esse jejum de entretenimento, para algumas pessoas é mais sacrifício do que não se alimentar. Preste atenção nisso aqui. Esse jejum é mais sacrifício para algumas pessoas do que ficar sem se alimentar. É incrível como as pessoas sentem tanta dificuldade de ficar sem distração das redes sociais, principalmente os jovens, sentem mais dificuldades. Esse jejum é essencial para podermos conectar nossa vida com o Espírito Santo. Amém? Irmãos, o jejum de redes sociais, de televisão, de entretenimento, ele é um jejum, irmãos, que vai te conectar muito com Deus. Nós já fizemos jejum aqui na igreja com irmãos, de ficar sem redes sociais, de ficar sem telefone, irmãos. E para eles foram mais difícil ficar sem um telefone do que ficar sem se alimentar. Algumas pessoas falaram assim: pastor, será que eu posso voltar a pegar o telefone, mas eu fico sem comer mesmo, pastor? Eu disse, não, se a sua carne quer o telefone, então é isso que você precisa jejuar. E as redes sociais e as distrações, entende? Você não pode, irmão, se deixar levar pelas distrações, ainda que não seja pecado o que você vê, o que você assiste, ainda que seja lícito, certo? Mas quando se torna distração e ocupa seu tempo, se torna pecado. Paulo, ele diz assim: tudo me é lícito, mas eu não me deixarei governar por nada delas. Quando aquilo que é lícito e permitido, irmãos, tira meu tempo de Deus e me distrai, aquilo se torna um obstáculo, um pecado na minha vida. Então, aprenda a fazer jejum de redes sociais também, de telefone, de YouTube, de Netflix. Hoje, irmãos, a minha vida é jejuada. Hoje eu não tenho essas plataformas aí digitais, da Netflix, Play Plus e tal. Eu já tive, e o Espírito Santo falou para mim assim: tira, porque isso aqui te distrai, ainda que não seja pecado, ela te distrai. Isso aqui, o Espírito Santo falou para mim, eu tirei da minha vida. Por quê? Porque aquilo ali estava atrapalhando o meu tempo com Deus, meu tempo de oração, meu tempo de eu estar com o Senhor. Aquilo ali estava ocupando o meu tempo. O Senhor falou assim: tira, porque eu não quero distrações sobre a sua vida. Então tudo aquilo que ocupa seu tempo com Deus, irmão, se torna pecado da sua vida. Você precisa tirar. Amém? Então eu lhe indico, meu irmão e minha irmã, a você fazer jejum de redes sociais, de filmes, de Netflix, de Play Plus e tal. Amém ou não amém? Então esse jejum, irmãos, vai mudar a sua vida. Deixa eu terminar aqui essa leitura aqui dessa aula. O jejum, na maioria das vezes, não será Deus que vai pedir para você fazer, mas isso é uma atitude sua como cristão, porque o jejum santifica a carne, matando os desejos pecaminosos da sua carne. Algumas vezes sim, o Espírito Santo pode te pedir um jejum específico, mas isso são exceções. Amém? Olha só, às vezes, uma vez eu perguntei ao irmão: você jejuma? E o irmão falou assim: não, pastor, eu não jejuo porque eu não sinto Deus de jejuar.
Deus não está me cobrando de jejuar, pastor. Deus não me pede para jejuar. Olha só, eu falei para aquela pessoa: ô cabeção, Deus ele não vai pedir para você jejuar. Isso é uma obrigação sua para você jejuar. Não espere Deus te pedir para você jejuar. Você precisa jejuar. Um dia chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, por que é que os seus discípulos não jejuam? Se os discípulos de João jejuam. E Jesus falou assim: enquanto o noivo está com eles, eles não precisam jejuar. Mas um dia o noivo será tirado, o amigo será tirado. E quando o amigo, o noivo será tirado do meio deles, aí sim eles jejuarão. Então jejuar, irmãos, é uma ordenança da nossa vida. Nós precisamos jejuar. Não espere Deus te pedir o jejum. Faça jejuns, faça consagração. Amém? Comece hoje, a sua vida espiritual vai ser transformada, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora sim, existem exceções de Deus sim pedir jejum, tá? Deus pode sim, como Deus já falou muitas vezes comigo, e pedir um certo tipo de jejum. Deus fala para mim: jejua 100 dias, jejua 6 meses, jejua 1 ano, jejua 1 semana, 21 dias. Deus já falou comigo, irmãos, e quando Deus fala comigo, eu faço. Deixa eu dar um conselho para você. Eu comecei no início dessa aula falando do jejum total, que é sem comida e sem bebida. Você pode fazer um jejum total, irmãos, por 24 horas, mas um jejum total sem comida e sem bebida por mais de 24 horas, você precisa ouvir a voz de Deus. Deus precisa falar com você. Até 3 dias, irmão, você consegue jejuar sem alimento, só na água. Mas um jejum acima de 3 dias, você precisa de uma direção de Deus, uma palavra de Deus te chamando para aquele jejum de mais de 3 dias. Porque senão o seu físico, irmãos, o seu espírito vai estar forte, mas sua carne vai estar fraca. O seu físico vai estar fraco, irmãos, cansado. E a glória de Deus, ela não se manifesta num corpo cansado. Amém? Deixa eu dar aqui uma dica aqui para você, líder, você que é pastor, pastora, você que é líder de alguma liderança na sua igreja. Deixa eu dar um conselho para você que serve muito para a minha vida. Se você vai ministrar, seja um exemplo, no domingo, se você vai ministrar no domingo, não jejune no dia que você vai ministrar, jejune no sábado, jejune um dia antes, e no dia que você vai ministrar, se alimente e descanse para que o seu corpo esteja bem. Amém? Porque se você deixa para jejuar no dia que você vai ministrar, a sua carne vai estar cansada, fraca, e aquilo ali pode atrapalhar você. Mas quando você jejua um dia antes, você entra em consagração dias antes, amém? Se preparando para aquele dia, e quando chega no dia você se alimenta e descansa, você vai estar, irmão, sobrenatural para você ministrar à noite. Amém, irmãos? Então eu espero que eu possa ter tirado algumas dúvidas sobre o jejum para você. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no suporte, que eu vou estar te dando total suporte. Amém? Vamos para a próxima aula em nome de Jesus?